Você está no canal EBD Já, eu sou Renato e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso básico, de Teologia Bíblica, onde eu estou passando os livros da Bíblia com vocês. Semana passada a gente viu até o Elohim, que eu mostrei para vocês, a questão de a gente já estar vendo a Trindade presente ali. Hoje nós vamos continuar ainda nos primeiros versículos de Gênesis, aprendendo um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, tá? Eu já vou pedir para vocês estar se inscrevendo no canal, deixe um like para poder estar ajudando o vídeo, estar me ajudando aqui, tá bom? E compartilha com seus amigos, eu tenho deixado selecionado nos playlists, tudo salvo direitinho, para você poder estar estudando com a gente, Então, toda sexta-feira, tá? Toda sexta-feira a gente dá continuidade a esse curso de Teologia Bíblica. E na segunda-feira a gente tem as pré-aulas relacionadas à escola dominical. E nas quartas-feiras sempre a gente tem um vídeo também diferente para você, tá bom? Vamos lá, então, a nossa página no Instagram, sempre eu esqueço, finalzinho eu lembro, Então já vai estar aparecendo para você aí, canal.ebdja. Não deixe de estar nos ajudando lá também, tá bom? Se inscreva, curte a nossa página lá, tá? Para poder estar nos ajudando. Vamos lá? Abra comigo a sua Bíblia aí, de novo no livro de Gênesis, que é o que nós estamos estudando agora, E vamos ler novamente o versículo 1. Gênesis, vamos ler o versículo 1 ainda. Então, diz assim, olha: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, tem dois pontos que eu quero mostrar para vocês aqui. Olha, eu vou ler de novo, presta atenção nas palavras que eu estou colocando aqui. A minha versão é a versão atualizada, Almeida, revista e atualizada. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Bíblia de Estudo Esperança, tradução de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, segunda versão, tá? De 1995. Nessa versão que eu estou lendo, vai estar dessa forma. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Daqui a pouquinho você vai entender porque eu falei isso aí. Então, nós já vimos aqui que no princípio era uma pessoa. Nós entendemos que no princípio é Jesus, Aí depois nós aprendemos que bará, ou criou, é um termo específico para Deus. Esse criar aqui é um verbo específico para Deus, que é criar a partir do nada, E também nós aprendemos acerca de Deus. O Deus, a forma Deus que aparece aqui é Elohim, que é Deus no plural, E nós entendemos que aqui já está mostrando a questão da Trindade. Se você não está entendendo o que eu estou falando, veja o vídeo anterior, tá? Só que aí o texto ele continua dizendo assim, que a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor, ou o Espírito de Deus, pairava sobre a face das águas. Então nós vemos a Trindade aqui, tá? Já no primeiro versículo, ou nos primeiros versículos de Gênesis, nós vemos a Trindade. Nós vemos o Filho lá como o princípio. Nós vemos a figura do Pai, tanto no Elohim quanto na ação do criar, É ele o que deu a ordem. E nós vemos agora o Espírito Santo. Falando do Espírito Santo aqui, olha, que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Esse pairar aqui, esse verbo no original, ele dá a ideia de uma ave batendo as asas, sabe? Imagina uma ave sobre as águas, batendo as asas e o vento produzido por o bater das asas está espalhando
está espalhando aquilo, né? É nesse sentido que está aqui, tá? É nesse sentido. E eu vejo aqui um fato interessante também que está aqui. A face do abismo. Isso é um tipo da poesia hebraica, né? O livro de Gênesis, ele não é um livro poético. Ele é um livro de prosa, tá? Ele é um livro de prosa, ou seja, ele está contando uma história verdadeira. Porém, ele traz elementos poéticos. E algum desses elementos poéticos nós podemos ver aqui como a face do abismo, né? É um desses elementos poéticos. Agora, continuando aqui, outro ponto muito interessante que eu tenho que passar para vocês aqui é o versículo 2, tá? Por isso que eu falei para vocês a versão que eu estava usando. Versão Revista e Atualizada, de João Ferreira de Almeida, de 1995. Por quê? Algumas versões estão diferentes. Versículo 2, na minha versão, está assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, né? Se a sua Bíblia está assim, olha, a terra, porém, era sem forma e vazia, esse é o termo correto, tá? Esse é o termo correto. O termo correto é: a terra, porém, era sem forma e vazia. E aqui está: a terra estava sem forma e vazia. É uma forma também, mas tem algumas pessoas que eles começaram a mudar muito essa frase e chegou num conceito. Então olha comigo na tela aqui. Sempre eu esqueço o apontador, né? Olha esse moço aqui, olha. Não sei falar inglês, tá, gente? Thomas Chalmers, eu acredito que é mais ou menos isso. Esse moço, ele leu essa passagem e ele entendeu o seguinte, que quando a palavra, eu li aqui, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra, versículo 2, a terra, porém, era sem forma e vazia, ele entendeu algo, tá, que estava, segundo a visão dele, oculta aqui. Então, segundo ele, do versículo 1 para o versículo 2, passou milhões de anos, tá? Porque ele entende o seguinte, que a primeira parte no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Aí depois, segundo ele, o original, o certo de estar aqui, não era nem era e nem estava. Ele entende que o certo aqui seria assim, ler dessa forma assim, olha, a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia. Então, se você tem alguma versão que tem estava, ainda está certo. Mas se você tem uma versão escrito tornou-se, é uma versão baseada nesse pensamento desse camarada aqui, Thomas Chalmers, tá? Por que eu estou falando isso? Porque ele entendeu que, na visão dele, Deus não cria nada imperfeito. Na visão dele, Deus não cria nada sem forma. Então ele desenvolveu uma teoria, e essa teoria era chamada de teoria da brecha, e ainda é chamada de teoria da brecha. E essa teoria, ela ganhou muita força, tá? Tanto em outros movimentos, quanto em movimentos evangélicos. Muitos evangélicos começaram a comprar a ideia desse camarada aqui, principalmente com aquela Bíblia de Estudo Scofield, né? Que nessa Bíblia de Estudo Scofield, ela fala da teoria da brecha. Quando você pega a Bíblia, por exemplo, de lançamento agora, comentários do pastor Antônio Gilberto, o pastor Antônio Gilberto, ele faz menção, tá, dessa teoria da brecha. Né? Se você pegar a Bíblia, você que tem a Bíblia de comentários do pastor Antônio Gilberto, que inclusive eu estou querendo comprar, estou esperando o milagre de Deus aí para sobrar um dinheirinho para mim comprar, tá?
Mas nessa Bíblia, o pastor Antônio Gilberto ele faz esse comentário. Ele não fala que ele concorda nem que ele discorda. Ele não entra nesses pormenores, mas ele mostra para nós que existe esse comentário, existe essa teoria. O que então é a teoria da brecha? A teoria da brecha, segundo Thomas Chalmers, é o seguinte: entre Gênesis 1, versículo 1 e Gênesis 1, versículo 2, passaram milhões de anos, porque ele entende que primeiro Deus cria a terra, e quando nós lemos aqui que no princípio criou Deus os céus e a terra, ele entende que aqui então Deus criou a terra perfeita, a terra sem nenhum erro, a terra, porque tudo que Deus cria é perfeito. Porém, aconteceu alguma coisa depois de milhões de anos que a terra estava feita, e nessa coisa que aconteceu, a terra tornou-se sem forma e vazia. Tá? Então, esse pensamento, ele foi um pensamento muito divulgado. Por quê? Primeira coisa, primeiro relato que eles falam, que o que uma das coisas que motivou, que levou a terra a tornar-se sem forma e vazia, tá? Foi aquela batalha do diabo com Deus na eternidade. Eu vou ver para vocês aqui, se de repente você não sabe o que eu estou falando. Eu acho que eu sei onde está. Se eu não lembrar aqui, eu vou editar o vídeo posteriormente, tá? Mas vamos ver se ainda estou lembrado. Se eu não me engano, em Apocalipse, vai acompanhando comigo aí. Lembra que eu falei para vocês, nós vamos estudar teologia bíblica, você tem que ter a Bíblia em mãos, né? Apocalipse 14, vamos ver se é Apocalipse 14. Não é o 14. Apocalipse 12, tá? Apocalipse 12, versículo 7 em diante. Olha o que fala em Apocalipse 12, versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o seu lugar. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi expulso, atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, e o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Tá? Fui acender a luz ali porque escureceu. Então o que acontece? Segundo ele, nessa teoria, a Terra foi criada, ela ficou muitos anos, né? Milhares de anos, e de repente o Satanás foi expulso do céu. Quando Satanás foi expulso do céu, aconteceu uma catástrofe, porque ele foi lançado aqui na Terra. Então essa catástrofe, com a queda de Satanás e os seus anjos, seus seguidores, isso fez com que a Terra, que antes era uma terra perfeita, tornasse sem forma e vazia. Um outro versículo que eles usam para poder provar que isso foi feito está lá em Ezequiel. Novamente, eu vou tentar achar com vocês aqui. Se eu não conseguir, eu vou editar o vídeo para não ficar grande e depois você vai ter aí a parte certinha. Mas vamos ver lá, Ezequiel 28. Vamos ver se é isso mesmo. Ezequiel, capítulo 28. Profecia, outra lamentação contra o rei de Tiro. Olha lá,
capítulo 28, versículo 11. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Uma coisa que ninguém tem dúvida é que aqui Deus não estava falando para o rei de Tiro, mas ele estava falando aqui acerca de Satanás, que era aquele que estava usando o rei de Tiro para fazer as atrocidades que fazia, tá? Isso não, ninguém tem dúvida, que aqui está falando de Satanás. Continuando aqui. Estavas no Éden, olha lá, estavas no Éden, no jardim de Deus. De todas as pedras preciosas cobrias o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Tu eras o querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras preciosas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, segundo esse pensamento, Satanás, ele foi criado, ele era como fala ali, o sinete da criação. Então, Chalmers entendia o seguinte, que Satanás, ele foi criado para ser o querubim da guarda. É como se fosse a coisa mais preciosa, né, criada por Deus. Ele era um anjo, né, ele era um querubim que servia na eternidade. E que, segundo essa teoria, tá, Deus ele cria o planeta Terra para que, como se fosse um presente para Satanás. A base que eles têm disso é quando o texto aqui diz: você estavas no Éden, né? Estavas no Éden. Então, eles entendem que o Éden foi colocado ali para ele e que ele tinha esse passe livre até que achou iniquidade nele, ou seja, o efeito Titã, ele quis ser igual a Deus, e nesse momento que ele quis ser igual a Deus, ele se rebelou com Deus. E essa rebeldia, essa rebelião dele com Deus, fez com que resultasse uma guerra lá no céu, e ele fosse expulso, que é o que nós lemos lá em Apocalipse. E quando ele foi expulso, que ele foi atirado aqui na terra, a terra tornou sem forma. Por quê? No texto de Ezequiel, nós lemos lá o quê? Que as pedras preciosas ficavam por cima da terra, né? O texto diz aqui, olha, que as pedras preciosas que você encontra hoje, que está embaixo, está enterrado, você tem que cavar a terra para encontrar. Nessa época aqui, você não precisava cavar, ela estava por cima. Tá? Ela é como se fosse ornamentos, ela enfeitava a terra. E hoje você encontra essas pedras debaixo da terra. Tá? Então, ele entende que com essa queda de Satanás, houve uma movimentação muito grande aqui na terra que destruiu totalmente a terra. Né? Houve essa movimentação que destruiu a terra, fazendo com que misturasse tanto que aquilo que estava por cima da terra ficasse lá embaixo. Tá? E segundo também, continuando nessa teoria, eles entendiam o seguinte, que Deus criou a terra, povoou a terra com outros seres que viveram aqui, né, nesse período. E aí eles vão colocar, por exemplo, os dinossauros. Porque, segundo eles, quando a história fala que os dinossauros viveram aqui há 65 milhões de anos, isso vai bater totalmente com a teoria da brecha.
Porque encaixando a teoria da brecha, eu posso entender que realmente a Terra viveu esses milhares de anos. Olha que interessante isso aí. Então, ele entende que houve criações, houve outros seres aqui, seres humanos, tá? Que viveram aqui nesse período. Porém, eles desagradaram a Deus. No momento em que eles desagradaram a Deus, Deus resolveu acabar com a terra. E esse momento em que Deus resolve acabar com a terra, culminou exatamente no momento também da batalha lá na eternidade. Então que Deus ele extinguiu a vida aqui, acabou com a vida aqui depois de milhares de anos. E quando Deus ele acabou com a vida aqui, aquelas pessoas que estavam aqui não receberam direito de serem salvas. Então, a alma desse pessoal não tinha para onde voltar. E, ao mesmo tempo, eles não tinham corpos também para entrar, porque foi tudo destruído. Então, essas pessoas, esses seres que viveram aqui antes, misturado com os anjos que chegaram com Satanás, se transformaram em demônios. Então, quando você está expulsando demônios, você, na verdade, está lidando com essas entidades que estão aqui na Terra desde essa época da teoria da brecha. Isso segundo a visão de Thomas Chalmers, tá? Essa visão. Então, por que eu falei para os irmãos que essa teoria é muito ampliada no meio evangélico? Porque a maioria das pessoas que tem essa base de expulsão, que trabalham com esse trabalho de expulsão de demônio, de obras demoníacas, não é que Satanás não existe, não é que os demônios não existem, né? Mas a maioria das pessoas que trabalham com essa ideia, a ideia principal lá atrás veio desse período aqui de Thomas Chalmers. Ele entende que nesse período da brecha é que foram criados os demônios, com essas pessoas que morreram aqui e não tinham mais corpos para entrar e nem poderiam voltar mais para o céu. Então essas pessoas se transformaram nos demônios que atormentam as pessoas hoje, tá? E eles usam algumas coisas para poder querer justificar. Então eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas um pouco técnicas que eles usavam analisando o hebraico para poder querer justificar que entre Gênesis 1, versículo 1 e Gênesis 1, versículo 2 se passaram milhões de anos. Então, acompanhe comigo na tela aqui. Eu deixei esses versículos aqui, provavelmente eu ia falar alguma coisa sobre isso daqui, só que eu não lembro porque eu coloquei isso daqui. Vamos ver se eu lembro aqui. Sim, lembrei agora. Exatamente sobre isso. Segundo o pensamento dele, Thomas Chalmers, primeiro argumento que ele tem é esse aqui, olha, que o Vav, no caso de primeiro, o Vav contido no versículo 1, capítulo 1, versículo 2, ele é um Vav disjuntivo, ou seja, ele indica uma interrupção na narrativa de Gênesis 1, versículo 1, tá? Então, vamos entender esse argumento dele. Ô, irmão Renato, o que é Vav? O que ele quis dizer com isso daí? Né? O que tem a ver para mim o Vav ser, cai a Bíblia aqui, disjuntivo, né? E por que ele está alegando isso? Então, vamos voltar aqui. Agora eu lembrei porque eu coloquei. Na gramática hebraica, como eu passei, se você não viu aquela primeira aula que eu falo do princípio, volta a ela que eu falo algumas coisas sobre preposição e eu falo algumas coisas também sobre artigo definido lá, né? Então, por exemplo, lá eu já vejo que a gramática hebraica é diferente do português.
quando eu tenho que colocar uma preposição em uma palavra, essa preposição ela vai junto com a palavra. Se eu tenho que colocar um artigo definido na palavra, ele também vai junto com a palavra, né? Outra coisa, no hebraico original, você não tinha vogal, você só tinha consoantes. Você não tinha símbolos como vírgula, ponto final. Então eu tinha que usar as consoantes que tinha e tirar algumas consoantes para ter algumas funções específicas. Então uma dessas consoantes era o vav, uma das letras do hebraico. Deixa eu achar o vav aqui. Aqui, ó, esse daqui, tá vendo? Esse que você vê aqui parecendo um i, olha. Esse parecendo um i, ele tem som de V. Nós chamamos ele de vav. Vav. Ele tem som de V. E esse vav, ele, quando em alguns momentos, ele pode substituir a letra E do nosso português quando nós usamos para poder juntar alguma coisa. Por exemplo, eu digo assim, eu fui numa fazenda e lá tinha cavalos e bois, ou bois e cavalos, né? Então, se eu fosse escrever isso no hebraico, eu ia colocar o boi, que não me vem a cabeça aqui, né? Mas ia estar lá o boi, o vav e o cavalo, tá? O vav, ele é como se fosse a letra E. É como se eu estivesse falando bois e cavalos. Eu vou falar no original. A palavra boi, no original que eu não lembro o que é aqui, vav, cavalos. O vav, ele é uma junção, ele é o E que nós temos no nosso português, tá? Bois e cavalos. O E eu uso o vav. Outra coisa, na nossa língua, se eu quero dizer assim, eu fui na mercearia, lá eu comprei biscoito, bala, salgadinho e pão, tá? Ó, vou repetir a frase só falando coisas que eu gosto, tá? Biscoito, bala, salgadinho e pão. Como eu escrevo isso no português, né? Fui à mercearia e comprei biscoito, vírgula, bala, vírgula, salgadinho e pão, né? Não é assim que eu escrevo no português? No hebraico, a vírgula eu também uso vav. Então eu falaria dessa forma no hebraico. Fui à mercearia, lá eu comprei biscoito e bala e salgadinho e pão. Entenderam a diferença? Biscoito e bala e salgadinho e pão. Então o vav, ele também entra como vírgula, mostrando que é algo consecutivo. Eu estou falando de uma coisa consecutiva. Eu estou falando que eu fui na mercearia e comprei todas as coisas ao mesmo tempo, mas eu estou traçando uma ordem. Então, essa ordem é que nós chamamos de vav consecutivo, tá? O vav consecutivo é quando eu estou falando, olha, eu fui na mercearia e eu comprei um biscoito e um salgadinho e bala e pão. Eu estou falando a mesma história, né? Eu estou falando que eu fui na mercearia uma vez, mas lá eu comprei todas essas coisas. O vav, ele é consecutivo, ele é para poder juntar as coisas. Então isso é chamado de vav consecutivo. Agora o vav disjuntivo é aquele vav que ele corta. É como se eu falasse assim, olha, eu fui na mercearia e comprei biscoito. Fui na mercearia e comprei
salgadinho e bala e pão. Então, eu posso entender que eu fui na mercearia e comprei biscoito e que também eu estou continuando a história. Eu fui na mercearia e comprei bala, salgadinho e pão. Mas eu posso entender que eu estou falando de dois momentos diferentes. Olha, fui na mercearia e comprei biscoito. Aí, ó, fui na mercearia e comprei bala, salgadinho e pão. Então, eu encerrei a frase, ó. Fui na mercearia e comprei biscoito. Agora, eu fui na mercearia e comprei bala, salgadinho e pão. Então, esse ponto no meio aqui, quando que eu encerrei a frase e comecei uma outra frase, é chamado de VAV disjuntivo. O VAV disjuntivo é aquele que encerra um assunto e continua outro. Então, quando aqui na tela, olha comigo na tela aqui, eu tenho aqui o primeiro versículo de Gênesis no original hebraico. O original hebraico, gente, nós lemos sempre da direita para a esquerda, tá? É sempre da direita para a esquerda. Então eu vou ler para vocês aqui. Aqui é o seguinte, eu tenho na primeira palavra aqui a palavra original hebraico, tá? Eu tenho aqui a transliteração da palavra e eu tenho aqui embaixo a tradução da palavra, tá? Então tenho, olha, o original, eu tenho a transliteração e eu tenho a tradução. Então, eu vou falar para vocês como que está lá. Lá está assim, olha. Bereshit, Bará, Elohim, Et, Hashamayim, Ve'et, Haaretz. Ha, que seria isso aqui, Haaretz, ou Aretz, tá? Então, vamos de novo, ó. Bereshit, aqui embaixo tem a tradução que eu estou falando, olha. Bereshit, tá, Reshit, que é a palavra, e a preposição. Beit, eu leio junto. Bereshit, Bará, Elohim, aqui, olha, eu falo quase junto, mas está separado, né? Ó. Et, Hashamayim. Esse et, aqui, olha, et, já é uma ligação, né? Ó, no princípio criou Deus os, ou o, no caso aqui, os céus, Hashamayim. Hashamayim é céu, que é os céus, né? Hashamayim, ve, et, tudo junto. Então, ó, ve, et, haaretz. Esse V aqui, olha, V, et, é o quê? Olha o et aqui, ó. Essas duas palavras aqui, ó, eu leio como et, né? Esse et, eu translitero ele como os. Como et, melhor dizendo, mas eu traduzo como os. Então eu falei aqui, olha, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, et, ó, os céus, et, Hashamayim, os céus. Aí, aqui eu falei, ó, Ve'et, de novo, só que fala junto, Ve'et. Mas é como se eu estivesse falando, Ve'et. Então, no original, eu está aqui, olha, E-A. Por que não tem A aqui? Porque aqui eu já tenho a preposição, o artigo definido. Como o artigo definido já entra aqui, olha, que aqui é um artigo definido, né, que é a Haaretz. Esse Haaretz aqui é terra. Como eu já tenho um artigo definido aqui, eu não repito essa junção aqui. Mas aqui, se eu fosse ler no original, eu estaria lendo assim, olha, Ve'et, E-A, a terra, tá? Mas eu não vou falar a terra, então eu falo et Hashamayim, ve'et haaretz, e a terra. Então eu falei aqui esse ve'et, traduzi simplesmente como e,
mas lá na verdade está IA, né? Então esse V aqui, que é aquele E que eu falei para vocês, que é consecutivo, tá? E a terra. Ou seja, o que Deus está falando aqui? Ó? No princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo junto. É aquele exemplo que eu dei da vaca, do boi e do cavalo, né? Olha, eu fui na fazenda e lá tinha boi e cavalo. Então, o VAV aqui, ele entrou como uma ligação, né? E cavalo, boi e cavalo, os céus e a terra, tá? Então, esse daqui é um VAV que ele entrou como uma ligação. Agora, vamos ver o próximo versículo. O versículo 2 tá assim, olha. Terminou lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí prossegue aqui, olha. Ve haaretz. Ve haaretz. Hayetá. Tohu vavohu. Ve haaretz. Vaietá. Tohu vavohu. Ou seja, olha o V aqui de novo. Olha o V aqui de novo. No princípio, criou Deus os céus e a terra, e a terra, vou ler no português aqui, e a terra era sem forma e vazia. Tá? Percebe que eu estou fazendo, é como se eu estivesse fazendo as vírgulas, ó. No princípio criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Então, ele entende aqui que esse E não pode ser um VAV consecutivo. Por quê? Aqui no primeiro versículo, o Moisés escreve, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. E agora ele continua falando da terra que ele criou. Então, para ele, não pode ser os céus e a terra era sem forma e vazia. Concorda? Porque eu não estou falando a mesma coisa como no caso lá da mercearia. Eu fui na mercearia e eu comprei biscoito e bala e salgadinho e pão. Não, aqui está assim, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então esse E, ele não entraria como consecutivo aqui na ideia desse moço, Thomas Chalmers. Por quê? Esse E, esse VAV que entra aqui, ele não é um VAV conjuntivo, é consecutivo. Por quê? Porque aqui o VAV, ele uniu as duas coisas, o céu e a terra, e aqui o VAV ele começou uma outra história. E a terra era sem forma e vazia. Então, o primeiro argumento que ele usa é isso. Então, esse argumento dele, segundo esse argumento dele, esse VAV aqui, que entra junto com terra, ve haaretz, seria o VAV disjuntivo, aquele que termina um caso e continua uma outra história que não tem nada a ver com a primeira história, tá? Então ele entende que seria disjuntivo. Então tá aqui, olha, ve haaretz, hayetá, tohu vavohu, era sem forma e vazia, né? Verrochet, eu acho que é isso mesmo. Verrochet alpenei terrom. Veruha, né? Eu não sei pronunciar muito bem CH, mas é mais ou menos esse R, né? Veruha. Veruha Elohim merahefet alpenei hashamayim. Tá? Então, seria mais ou menos isso. O meu hebraico é terrível, gente, muito ruim. Mas é mais ou menos isso que estaria aqui no original, né? Então, aqui eu teria o segundo versículo, né? De Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Então, essa preocupação dele está exatamente onde? Aqui, olha, nesse VAV. Eu acredito, eu tentei esmiuçar bem para vocês, até tentei ler o hebraico aqui, o resto da frase, né? Mas esse
Verrocher, acho que é isso, mas eu não sei falar direito. Mas é isso aqui. Então, segundo ele, o E aqui começa uma outra história. É como se você estivesse lendo aqui, olha. No princípio criou Deus os céus e a terra, parou. E agora eu vou contar uma outra história. Mas a terra, e a terra, era sem forma e vazia. Então esse é o primeiro argumento que ele vai usar. Depois nós vamos refutar lá, tá? O segundo argumento que eles usam era o seguinte: o era deve ser traduzido aqui como tornou-se. Então vamos voltar aqui, ó. Hayetá, tá vendo esse Hayetá aqui? Ele entende, segundo ele, que essa palavra Hayetá, ela pode ser traduzida como era ou como tornou-se. Então, devido ao que aconteceu aqui no Vav, por causa desse Vav aqui ser um Vav disjuntivo, né? Esse Hayetá deve ser traduzido como tornou-se e não como era, tá? Essa é a segunda, o argumento. E o terceiro argumento que ele tem, esse argumento aqui, olha, que o termo sem forma e vazio fala de uma degeneração original. Portanto, Gênesis 1, versículo 2, fala da recriação. Então ele entende que quando nós lemos aqui, olha, Tohu Vavorro, né? Verhaaretz Hayetá Tohu Vavorro. Ele entende que esse Tohu Vavorro no original, que é sem forma e vazio, fala de uma coisa que não condiz com Deus, porque Deus não cria nada sem forma e vazio. Então, que quando Deus fez aqui, olha, o bará, né? No princípio, criou Deus. Quando Deus usa esse bará, que é criar a partir do nada, tá? Então, no entendimento dele, né? Esse criar a partir do nada, Deus ele fez as coisas a partir do nada e já faz perfeito. Que tudo que Deus cria é bom e perfeito. Logo, não tem como eu entender esse tohu vavorro como uma coisa comum dentro do bará. Não tem como eu conseguir compreender e aceitar que Deus criou a terra e agora a terra é sem forma e vazia, tá? Então ele entende que o tohu vavorro aqui, olha, é um indício de que a terra ela tinha se tornado sem forma e vazia, né? Hayetá para eles que seria tornar, tornou-se sem forma e vazia, e que quando você lê aqui então o versículo 2 está falando da recriação do mundo. Quando você lê a partir do versículo 3, que Deus está ali não criando o mundo pela primeira vez, mas que na verdade Deus está recriando o mundo. Deus está refazendo o mundo, tá? Porque o mundo já existiu, Satanás já esteve aqui, Satanás era a coroa da criação, Satanás vivia aqui como um presente para ele, e as pedras preciosas ficavam todas acima da sua cabeça, né? Acima como coroa para ele, e ele viveu aqui milhares de anos, e que nesses anos que ele viveu aqui os dinossauros, viveu outras pessoas aqui também. Só que depois, essas pessoas desagradaram a Deus. E quando eles desagradaram a Deus, então Deus, houve uma guerra lá no céu, lembra o texto que nós lemos de Apocalipse, Deus batalhou com Satanás e seus anjos e os arremessou na terra. No momento em que eles foram lançados na terra, tá? Nesse momento em que eles foram atirados aqui na terra, houve então uma queda, uma explosão. Então eles entendem que, por exemplo, essa explosão que a ciência diz que foi um meteoro que atingiu a terra, que não foi nada mais, nada menos do que Satanás e os seus anjos caindo na terra. Estão causando aqui um impacto tão grande que a terra se misturou totalmente. Né? Que a terra se misturou de tal forma que essas pedras preciosas que nós lemos em Ezequiel, capítulo 28, que estavam por cima da terra, foram parar no fundo da terra. Tá? Então,
que a melhor forma de eu compreender isso e ajudar a ciência é entender que quando eu leio aqui, vamos voltar, no princípio criou Deus os céus e a terra, está falando do princípio de todas as coisas. Aí quando eu leio Gênesis versículo 2, e a terra tornou-se sem forma e vazia, né? Deus está começando a falar aqui da recriação. Mas e aí? Será que eles estão certos? Será que realmente foi isso? Não, eu já falei para vocês que isso foi uma teoria. E que essa teoria não está certa, não está correta. Mas como que nós podemos combater essa teoria? Como que nós podemos mostrar aqui na Bíblia, na palavra de Deus, que essas teorias estão erradas? Né? Tem como? Já foi debatido? Já foi comprovado? Já foi jogado por terra que esse pensamento deles está errado? Já. Você quer saber como foi? Você quer saber como que nós refutamos tudo isso daqui? Como que nós provamos na palavra de Deus que esses argumentos estavam errados? Né? Então nós vamos falar isso no nosso próximo encontro, tá? Porque agora já está bastante tempo já conversando com vocês, né? Já temos aqui, é lógico que esse vídeo vai ser editado, mas já tem mais de 40 minutos que nós estamos aqui. Então, na nossa próxima aula, tá? Nós vamos ver a resposta. Como que nós respondemos a esse camarada aqui, a Thomas Chalmers, e a sua teoria da brecha. Aproveite essa semana para você rever essa aula, tá? Para você procurar entender principalmente essa questão do VAV conjuntivo, o VAV disjuntivo, né? Aproveite essa aula para você entender. E outra, faz uma coisa melhor, de repente você pode pensar que eu estou falando mentira, que não convém que eu estou falando. O que você pode fazer também que vai te ajudar muito mais? Pesquisa na internet, tá? Vai no Google aí, quando você acabar essa aula, e pesquisa esse nome aí, ó, Thomas Chalmers e a teoria da brecha, tá? Mas não pesquisa em português, não, porque em português não tem muita coisa bacana. Faz igual eu faço. Eu não sei falar nada de inglês, tá? Então, o que eu faço? Eu pego o tradutor, o Google Tradutor, né? Aí você vai lá no Google Tradutor e escreve lá Thomas Chalmers, igual está aqui, e a teoria da brecha. Coloca no Google Tradutor e pede para traduzir para o inglês, tá? Traduziu para o inglês, você faz o quê? Pega aquela palavra que saiu, copia aquela palavra e joga lá em cima no navegador. Ou na pesquisa do Google para você pesquisar. Aí vai sair para vocês as relações em inglês. O que você faz? Traduz a página. Se você estiver usando o Google Chrome, você tem a opção de clicar com o botão direito do mouse, tá? Deixa eu até ver se eu consigo fazer para vocês aqui. Para poder mostrar para vocês como faz. Vou ver se eu consigo fazer. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui bem rapidinho, porque aí vai ajudar vocês a estudarem e comprovar que o que nós estamos falando aqui não é nenhuma mentira, né? Então aqui, ó, deixa eu abrir o Google Chrome. Se você estiver usando outro navegador, eu não sei se o outro navegador vai ter isso, tá? Mas no Google Chrome tem essa opção. Então vamos acompanhar comigo aqui. Eu vou colocar aqui, olha. Thomas Chalmers já apareceu aqui. E a teoria da brecha. Na verdade, a gente tem colocado no Google Tradutor, né? Então deixa eu tirar aqui. Vou pesquisar aqui, ó, tradutor. Pronto, apareceu aqui o tradutor. A primeira opção aqui, olha, eu quero traduzir. Vou colar aqui, ó, Thomas Chalmers e a teoria da brecha. Aqui em cima, se o seu tiver diferente, você vai colocar aqui em português, detectar o idioma, tá? E você quer traduzir para qual? Para o inglês. Vamos achar o inglês aqui. Inglês, pronto. Então traduziu aqui, ó. Thomas Chalmers e tá aqui, olha.
teoria da brecha. Então, você pega isso daqui, copia, tá? Aí você vem aqui no navegador e cola lá, ó. Aí você vai pesquisar. Olha só, vai sair para você vários estudos, todos em inglês. Olha que bacana, todos em inglês. Aí o que você faz? Clica aqui sobre o estudo, sobre a matéria que você quer, né? Ou você pode fazer esse recurso também nessa página para você descobrir escolher qual você quer ver. Mas eu peguei só a primeira para te mostrar. Aí apareceu aqui, ó, tudo em inglês. Você não vai conseguir. O meu já aparece a opção aqui, olha, para me traduzir para o português, ó. Se eu clicar aqui, olha, traduzir, já traduziu para mim. Mas se você não tiver essa extensão no seu Google Chrome, aqui, ó, você coloca o mouse em qualquer posição aqui vazio, clica com o botão direito. Quando você clicar com o botão direito, aqui, ó, traduzir para o português. Tá vendo que bacana? Você clica aqui em cima, olha só, traduziu para o português. Então aqui você consegue ler tudo aqui sobre a teoria da brecha. Você pode fazer isso aqui também, aqui, ó, traduzir para o português. Pronto, ó. Então aqui você consegue escolher o que você vai ler. Aí você escolhe aqui. Depois que você escolher aqui, entra lá dentro e torna a fazer a mesma coisa, tá? Então você pode pesquisar aqui sobre Thomas Chalmers para você entender melhor. E outra coisa que você pode pesquisar aqui é sobre o VAV conjuntivo e o VAV disjuntivo, que às vezes a forma que eu expliquei pode ter ficado um pouco confuso para você, né? Porque eu não sou professor de hebraico. Como você viu aqui eu lendo hebraico, eu não sei nem ler o hebraico ainda, estou aprendendo. Então, se você pesquisar na internet, você vai encontrar professores de hebraico te explicando sobre gramática hebraica. Vai ser muito melhor. E lá você pode colocar YouTube, por exemplo, o VAV disjuntivo e o VAV consecutivo, né? VAV escreve assim, ó, W-A-W, VAV, tá? Dessa forma. Então, o VAV conjuntivo e o VAV disjuntivo. Pesquisa lá. Eu tenho certeza que você vai encontrar muita coisa, vai conseguir entender. E aí, o que acontece? Na nossa próxima aula, nós vamos ver o que a palavra de Deus nos mostra, como nós podemos refutar essa teoria da brecha, que hoje já não é mais aceita. Poucos teólogos hoje aceitam essa teoria da brecha. Porém, como eu falei para vocês, muitos cristãos ainda acreditam nessa teoria. Ainda tem aquela questão dos demônios, pensando que eles vieram daquela época de lá. Tá bom? Muitas pessoas colocam os dinossauros nesse período. Tem livros, inclusive, que colocam isso aí. Aí nós vamos estudar, então, na nossa próxima semana. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.